primeiramente, bom dia. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora da GE, em especial Meire e Regiane, pelo convite, para a gente falar um pouquinho desse assunto que interessa tantas pessoas, né, que é a mamografia com contraste. E o meu tema de hoje vai ser especificamente o uso do Score Kaiser como uma ferramenta diagnóstica na avaliação e conduta dos achados de imagem na mamografia com contraste. Bom, então a mamografia com contraste é uma inovação, é uma revolução tecnológica, provinda então da evolução da mamografia analógica, que passou para a mamografia digital, e essa mamografia digital possibilitou uma plataforma tecnológica para o desenvolvimento de novas tecnologias como a tomossíntese e a mamografia com contraste, que é o nosso tema de hoje, que utiliza o mesmo contraste iodado endovenoso que a gente já utiliza na tomografia computadorizada, na mesma dose de 1,5 ml por quilo de peso, com uma taxa de infusão de 3 ml por segundo, podendo aí ter suas interferências, suas flutuações, de acordo com o ciclo menstrual, mas possibilitando a gente uma avaliação tanto morfológica, através das imagens de baixa energia que a gente vai ver, quanto uma avaliação funcional. Então, na prática, são 2 exames em um. Promovendo, então, uma grande agilidade, porque a gente não depende mais de uma agenda de ressonância magnética. Todo mundo que trabalha com ressonância magnética sabe, né, o quão difícil é a gente conseguir uma vaga de ressonância. Então, na mamografia com contraste, a gente não tem esse problema, porque a gente tem um mamógrafo totalmente à nossa disposição. A gente pode fazer a mamografia com contraste imediatamente no momento que a gente detecta, né, a alteração. E, além disso, como ela utiliza as mesmas incidências mamográficas que os oncologistas e os mastologistas já estão habituados, é muito fácil, é muito confortável para eles também entenderem o que a gente está falando. E isso tudo com um exame 2 em 1, né, são 2 exames em 1, com uma duração aí de 7 a, no máximo, 10 minutos. Então, promove muita agilidade no nosso diagnóstico. Mas será que basta somente a gente injetar o contraste e fazer a mamografia, que a gente vai ter uma mamografia com contraste? E a resposta é não. Então, essa imagem já é uma mamografia com contraste, tá? Então, a gente pode injetar o quanto de contraste a gente quiser, que a gente não vai enxergar o contraste. Isso por quê? O feixe de energia do raio-x do mamógrafo convencional, ele está abaixo do nível cadiodo, que encontra-se aqui, tá bom? Então, é por isso que se a gente fizer a injeção de contraste iodado endovenoso e fizer a mamografia no mamógrafo convencional, a gente não vai chegar ao contraste. A gente precisa de um filtro adicional, geralmente de cobre, e esse filtro ele vai filtrar, então ele vai selecionar os feixes de raio-x de mais alta energia, né, acima do nível cadmio-iodo, proporcionando então uma imagem que a gente chama que é a imagem de alta energia, que é essa daqui. Essa imagem de alta energia, geralmente ela não é diagnóstica, tá bom? Mas ela serve para quê? Para que com o upgrade de software, esse upgrade de software faça a recombinação das imagens de baixa energia com as imagens de alta energia, proporcionando para a gente então as imagens recombinadas que vão de fato mostrar as áreas de realce. E até 2022, né? A gente sonhava com a 6ª edição do BIRADS e a gente sonhava que na 6ª edição do BIRADS fosse contemplada aqui também a nossa mamografia com contraste, tá certo? Até aquela época, o que a gente tinha eram artigos que tentavam transpor, né, o léxico da ressonância magnética para a mamografia com contraste, porém nada padronizado. A mamografia com contraste, então, ela se tornou uma tecnologia tão importante dentro da radiologia mamária, tão preponderante, que o Colégio Americano de Radiologia nem quis esperar a 6ª edição, tá bom? Que está prevista para o final deste ano, começo de 2024. Então, na verdade, já no começo de 2022, eles lançaram, então, esse adendo, né, do BIRADS para mamografia com contraste. E para quem quiser ter acesso, é só fazer escanear o QR Code, tá bom? Bom, então o objetivo hoje não é falar sobre BIRADS, tá? Eu vou falar muito rapidamente. Então a gente tem, como eu já falei, as 3 imagens, né?
então, que é a imagem de baixa energia, que é feita com um feixe de raio-x de baixa energia, e essa imagem de baixa energia tem a mesma acurácia, a mesma capacidade de diagnóstico que uma mamografia digital. Aí a gente tem o feixe de alta energia, que vai produzir as imagens de alta energia, tá bom? E por fim, com a recombinação do software, a gente vai ter as imagens recombinadas, que são de fato as que vão demonstrar as áreas de realce para a gente. E a partir disso, então, a gente vai ter achados de imagem vistas somente nas imagens de baixa energia. A gente vai ter achados de imagem vistas nas imagens recombinadas somente. E a gente vai ter achados de imagem que são vistas em ambas as imagens. E, a partir disso, a gente vai ter o léxico. Então, para os achados que a gente só vê nas imagens de baixa energia, a gente vai usar, então, os mesmos escritores do BIRADS mamográfico. Para os achados de imagem vistos somente nas imagens recombinadas, a gente vai usar os escritores que são semelhantes às da ressonância magnética. E quando a gente tiver achados de imagem vistos em ambos, a gente vai utilizar um léxico híbrido. E a partir disso a gente vai ter as classificações de BIRADS, né? Então o BIRADS 0 continua aquela classificação incompleta que necessita de um complemento adicional, tá? E é muito importante, o BIRADS coloca isso, que quando a gente tiver essa situação, que a gente solicite e descreva qual a modalidade adicional que a gente acha, né, que a gente solicita, que acha que vai ser melhor, e em vindo uma avaliação adicional negativa, a gente já deu o próximo passo da investigação, para não deixar o clínico, tá, sem essa orientação. O BIRADS 1 são achados negativos, ou seja, uma mamografia subcontrátil que a gente vai ter somente a composição mamária e o realce de fundo. BIRADS 2 são aqueles achados tipicamente benignos, por exemplo, linfonodos intramamários, calcificações, implantes porventura, né? O BIRADS 3 é semelhante à primeira edição ultrassonográfica de BIRADS, então o BIRADS 3 é uma categoria que ela ainda é muito intuitiva, né? A gente não tem dados de literatura que nos mostram quais são os achados de imagem que tem aquele valor preditivo positivo até 2, para que a gente possa encaixar nesse BIRADS. Então, por enquanto, é uma categoria intuitiva, tá bom? E de preferência não ser utilizada nas mamografias com contraste de rastreio. Então, você pode fazer toda a investigação, né? Ver se não é um achado BIRADS 2, nem BIRADS 4 ou 5, antes de colocar num 3. O BIRADS 4 é aquele clássico, com valor preditivo positivo entre 2% e 95%. O BIRADS 5, a gente não tem nenhum achado de imagem hoje que nos garanta o valor preditivo positivo tão alto quanto acima de 95%, tá bom? Então, assim como para mamografia, ultrassom e ressonância, o BIRADS 5 são achados de imagem adicionais, né? Mais de um achado de imagem, tá bom? É uma combinação. E o BIRADS 6 é o clássico, aquela paciente que já tem um diagnóstico, mas que a gente está fazendo um estadiamento ou está fazendo uma avaliação de quimioterapia neoadjuvante. Bom, dito isso, a gente se depara com a situação clínica que a gente tem vários achados de imagem, né? E aí, o que a gente faz? Como é que a gente vai classificar esses achados, né? Porque até agora, então, a gente só tem as categorias, a gente não tem ao certo em qual categoria que a gente vai alocar cada achado de imagem. Paralelamente a isso, a gente tem o score de Kaiser, tá? Que é um fluxograma prático, intuitivo e baseado em evidências científicas, de alta acurácia para diferenciar lesões benignas e malignas na ressonância magnética, certo? E ele fornece ao leitor, então, uma forma objetiva de avaliação dessas imagens para tomar tomada de decisão clínica. Porém, ele não utiliza necessariamente os mesmos escritores que o BIRADS. Tem uma acurácia boa, próxima de 90%, principalmente para nódulos, né? E não requer um tempo muito grande adicional de leitura, tá bom? Então, possibilita excluir a malignidade em até quase 30% das lesões vistas apenas na ressonância magnética que foram previamente classificadas como BIRADS 4, ou seja, né, reduzindo, então, substancialmente a quantidade de biópsias desnecessárias, certo? Principalmente para leitores que não têm tanta experiência assim com a ressonância. Então, a gente consegue reduzir os falsos positivos nesses casos e, por consequência, melhorando a especificidade do método. E isso com coeficiente kappa, né, ou seja, coeficiente de concordância interobservador, interleitor muito boa, próxima da perfeição.
E aí, o nome é Score Kaiser, ou então Tree Flow Chart, né? Que é o fluxograma em árvore, tá? Aqui vocês podem acessar, é um fluxograma online, ele é interativo, tá certo? Espero que vocês consigam abrir. E por que é o fluxograma em árvore, o Tree Flow Chart, né? Porque ele vai se ramificando, tá bom? Então a gente tem primeiramente critérios descritores, então. O primeiro critério vai ser se a lesão realça ou não. O segundo a gente vai ver que é se ele tem espiculações, então qualquer margem, qualquer irregularidade que represente uma espícula, a gente vai dizer que ele tem espícula, certo? O próximo passo seria avaliar, então, a curva de realce. Então a gente vai ter a curva persistente, conforme no BIRADS, a platô e a washout. E por fim, alguns outros descritores de nódulo, como a margem, ela pode ser circunscrita ou não circunscrita. O tipo de realce, ele pode ser heterogêneo, realce anelar centrípeto, ou homogêneo e centrífugo. E a presença ou não de edema perilesional associado, tá bom? A gente tem também alguns descritores modificadores, ou seja, se além disso tudo a gente tiver calcificação suspeita na mamografia, a gente soma 2 pontos na classificação final, vocês vão ver daqui a pouco. E se a gente tiver, para quem utilizar, né, a difusão maior ou igual a 1,4, a gente reduz 4 pontos, tá bom? No final disso tudo, ele te dá uma classificação numérica que ela é correlacionada com BIRADS, tá? Então, todas as lesões classificadas como Score Kaiser até 4 são lesões benignas, 5 para cima são com alta suspeição de malignidade. E aí a gente ficou pensando, será que a gente não conseguiria transpor essa classificação da ressonância magnética para a mamografia com contraste? E aí então a gente desenvolveu esse trabalho, que é um trabalho de TCC, de um fellow em radiologia mamária, onde a gente procurou avaliar, então, a acurácia diagnóstica do Score Kaiser nas pacientes que submeteram tanto a mamografia com contraste quanto a ressonância na mesma época, tá bom? Considerando o laudo histopatológico, claro, como padrão ouro. E também a gente avaliou a concordância, tá bom? Do Score Kaiser na mamografia com contraste e ressonância entre 2 leitores com experiências diferentes em radiologia mamária. Então foi um estudo observacional, retrospectivo, foi uma amostragem por conveniência. A gente teve 90 pacientes que fizeram tanto mamografia contrastada quanto ressonância magnética na mesma época, tá bom? Com laudo histopatológico. A gente utilizou 2 radiologistas, então era um fellow de radiologia que tinha pouca experiência em ressonância magnética e 0 experiência em mamografia com contraste. E um radiologista sênior com mais de 5 anos de experiência, tanto em ressonância quanto em mamografia com contraste. Então, a gente tomou um grande cuidado, né, de avaliar essas imagens com um espaço de pelo menos 1 semana, para que a gente não tivesse o viés, né, de memória. E, obviamente, a gente avaliou todas essas imagens em estações dedicadas à mamografia, tá? Estações de alta definição. O Score Kaiser foi utilizado o mesmo score online que a gente tem, tá? E então a gente considerou as lesões classificadas como Score Kaiser de 5 para cima como com alta suspeita de malignidade e de 4 para baixo como lesões benignas. A gente, claro, avaliou toda a estatística, né? Sensibilidade, especificidade, VPP, VPN e acurácia. E avaliamos também o coeficiente kappa de concordância inter-observador e intra-observador, tanto para mamografia com contraste quanto para ressonância magnética. Então aqui a gente tem um exemplo, uma paciente de 40 anos, uma mamografia de rastreamento, mamas heterogeneamente densas, e ela tinha um extenso foco de calcificações pleomórficas finas com distribuição segmentar na mama esquerda. Então, na mamografia com contraste, a gente vê que ela tinha um realce não nodular bem extenso, segmentar, né, heterogêneo. E aqui a gente tem a avaliação inicial e a avaliação tardia, a imagem tardia. Então, a gente vê que ela tem uma curva cinética persistente, que ela vai enchendo de contraste, tá certo?
E como é que é feita, então, a avaliação do score Kaiser? Primeiramente, assim que vocês clicam ali no link, né, vocês vão clicar, então, com realce, sim. É uma lesão nódulo ou não nodular? Não nodular. Ela tem espiculação? A gente considerou que sim, principalmente aqui, tá bom? Então, tem espiculação. E o padrão de curva persistente. Score de Kaiser 6. Por si só, então, ela já seria suspeita de malignidade, tá? Mas a gente tem que lembrar que ela ainda tinha as calcificações, tá certo? Então, com as calcificações, a gente soma 2 pontos. Score Kaiser de 8, equivalente a um BIRAD 5, tá certo? E, de fato, era um carcinoma invasivo com carcinoma ductal in situ. Como que é a avaliação, então, da ressonância, do mesmo caso? Então, aqui a gente tem T1, T2, pós-contraste tardio, inicial e tardio, tá bom? Tem realce? Tem. É lesão nodular ou não nodular? Não nodular. Tem espiculação? A gente considerou que sim, principalmente aqui nessa porção posterior. Curva cinética persistente, score Kaiser 6, BIRADS 4. Lembrando novamente que a gente tem as calcificações, soma mais 2 pontos, tá bom? Score de 8. Mas vamos supor que a pessoa não tivesse tanta experiência assim com ressonância. Então ela considerasse que tem realce, não nodular, mas ela não considerou aqui como espícula, ela considerou como sem espícula, tá bom? Sem espícula, curva persistente. Circunscrita ou não circunscrita? Ela considera aqui então como sem espícula, mas não circunscrita. Daria um score de 3. Será que o score errou? Mas a gente tem que lembrar das calcificações, né? Mais 2 pontos, score de 5, equivalente a um BIRADS 4. Então, assim, pequenas variações, né? Mesmo para leitores com não tanta experiência, ela te leva no caminho certo, tá certo? De resultado, então, a gente teve 71 lesões malignas e 19 lesões benignas, tá? Com sensibilidade, especificidade muito semelhante entre os dois avaliadores e muito altas, tá certo? E quando a gente compara com a literatura que a gente tem disponível, com exceção aqui deste autor aqui, é muito semelhante, tá certo? Tanto para mamografia com contraste quanto para ressonância. A acurácia do score Kaiser foi alta, acima de 90%, tá bom? Tanto para mamografia com contraste quanto para ressonância, tanto para o radiologista experiente quanto para o fellow que não tinha tanta experiência. E também equiparável com a literatura vigente, tá certo? A concordância intra-observador, ou seja, o mesmo radiologista avaliando a ressonância e a mamografia com contraste. Teve uma alta concordância, tá? Entre 0,81 e 1, ou seja, uma concordância quase perfeita. E quando a gente avalia, então, o fellow com o radiologista experiente, avaliando a mamografia com contraste e a ressonância magnética, a gente também tem um coeficiente alto, quase perfeito, e com equivalência na literatura. Aqui a gente tem um outro caso, então uma paciente que era uma mamografia diagnóstica, né, porque ela tinha uma queixa palpável na mama esquerda, só que ela tem 2 achados, né? Deixa eu ver, será que vai passar? Então aqui ó, a gente consegue avaliar melhor que ela tem uma área de assimetria, que é a área palpável, e ela tem um nódulo. Nódulo bem posterior, que não é a queixa palpável dela, tá bom? Quando a gente faz a avaliação com mamografia com contraste, a gente vê que ela tem uma extensa área de realce não nodular, que era a queixa palpável, e tem um nódulo, que ele é um nódulo oval, porém ele é não circunscrito, né? E vocês vejam que aqui ele já mostra que ele tem washout no seu interior. Como que a gente avalia, né? Então aqui a gente tem ampliação na imagem de baixa energia, aqui é a sequência precoce e aqui é a tardia mostrando o washout. Então uma lesão com realce é um nódulo, espículas não temos, tá certo? Curva cinética, washout. Padrão de realce interno não é homogêneo, né? Ele é mais pré-heterogêneo. E aí dá um score de 8, tá certo? E a queixa palpável dela, a área de realce não nodular. Então, é um realce não nodular, não massa. Temos espículas?
Não, não temos. Padrão de cinética era um padrão persistente, tá certo? E circunscrito ou não circunscrito? Se a gente avaliar bem, a gente vê que ela é não circunscrita, certo? Não circunscrita, então um score Kaiser 5, o que equivale a um BIRADS 4. Então aqui a gente tem um resumo e de fato ela tinha um carcinoma invasivo com um extenso carcinoma ductal in situ de alto grau, tá certo? Então, como conclusão, essa ferramenta diagnóstica ela tem uma boa acurácia para nos predizer malignidade tanto para a mamografia com contraste quanto para a ressonância magnética. A gente tem equivalência entre os métodos, né? E é uma potencial ferramenta para que a gente possa utilizar a nossa prática clínica para nos auxiliar na tomada de decisão, sendo independente da experiência do radiologista. Claro que a gente tem limitações, tá bom? Então, foi um estudo retrospectivo, foram apenas 2 leitores, né? Então a gente precisaria de um estudo prospectivo com mais leitores para a gente ter uma maior fidedignidade, tá bom? E foi feito numa instituição oncológica, né? Então a gente sabe que existe esse viés de seleção, tá bom? O que pode interferir na concordância e na estatística. Mas que, de um modo geral, os resultados que a gente obteve foram bons e foram de acordo com o que a gente tem na literatura, né? Então, é uma ferramenta importante que a gente pode considerar, certo? E era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, viu?